Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando então a live de hoje, que é sobre miocardite. E essa live aqui vai contar com 4 profissionais que são super especiais aqui, muitos já bem conhecidos de vocês. Vão entrando aí, pessoal. E eu quero pedir para todos vocês que forem entrando que peguem aqui o aviãozinho e enviem, compartilhem essa live com familiares, com amigos de vocês. Boa noite a todos. Boa noite, tá? E então, gente, eu decidi, né? Eu idealizei essa live aqui pra gente falar sobre miocardite, que embora a grande maioria dos pais que me acompanham aqui vão vacinar os seus filhos, né? Estão bem tranquilos em relação a isso. Ainda tem uma parcela, né, de pais que tem um pouco de receio, são pais que querem vacinar, mas foram inundados por tanta desinformação, né, em relação às vacinas. Será que elas têm um risco muito importante, muito perigoso? Será que não? Então eu resolvi reunir profissionais aqui, que todos eles muito capacitados e qualificados para falar com vocês sobre esse tema tão sensível. E a gente vai, como são 4 pessoas, a gente vai fazer uma espécie de revezamento aqui. Então eu vou iniciar a live com a doutora Melissa. A doutora Melissa, ela é pediatra e também ela é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações de São Paulo. E também com o Léo Costa, né? O nosso querido Léo Costa, acho que muitos de vocês conhecem ele. O Léo, ele é fisioterapeuta e também ele é professor de prática baseada em evidências. Então ele vai trazer todo esse olhar mais probabilístico que ele tem, que ele tanto nos ensina sobre, para a gente fazer as nossas escolhas. Ah, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida, no dia a dia? E oi, Léo, o Léo já entrou. Antes de chamar os meus convidados aqui, eu quero falar para vocês que além deles serem profissionais super qualificados, né? Eles também são pessoas que têm crianças na sua realidade, no seu dia a dia. Então, o Léo, ele é pai, ele tem 2 filhos. O Ricardo também tem 2 filhos. A doutora Melissa, ela além de ser pediatra e cuidar no dia a dia dela de crianças, ela também tem sobrinho, né? E o sobrinho dela até já se vacinou. E a Bianca também, ela é tia, né? E ela ama aquela sobrinha como se fosse filha dela. Então, todos nós estamos aqui hoje para falar com vocês sobre miocardite. E também a gente vai trazer a nossa experiência, né? A gente vai falar para vocês o que a gente aplica para nossa vida, tá? Então eu vou começar a chamar aqui eles. Deixa eu ver quem é que já me mandou aqui o convite. A doutora Melissa e o Léo. Vamos ver. Oi, Léo. Boa noite. Oi! Oi, Olá! Léo, tudo bem? E aí, Deixa eu pessoal, tudo arrumar aqui minha bem? câmera. Tudo bem, boa noite. Eu já fiz uma breve apresentação aqui de vocês. Eu acho que, como a nossa live ela vai ser uma live bem enxuta, assim, objetiva, acho que dispensa, né, maiores apresentações. Eu já falei quem é a doutora Melissa, já falei quem é o Léo. O Léo, ele é o nosso comunicador científico pop aqui, né? Acho que todo mundo conhece, né, Léo? Eu não sei. Eu acho que a maioria. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Quero já agradecer, né, por vocês terem aceitado o convite. E eu acho que a gente pode começar a conversar, começar pela Mel, né, que é pediatra e tem uma experiência muito grande com imunização. E antes da gente entrar no assunto miocardite, que depois os nossos cardiologistas vão falar e vão aprofundar mais sobre esse tema, né? Eu queria que tu falasse um pouco, Mel, sobre as vacinas infantis de uma forma geral, né? O que a gente espera de reação adversa delas, né? Os pais sempre vacinaram os seus filhos com toda a confiança do mundo, né? Por que agora a gente tem toda essa hesitação em relação à vacina da Covid? Então, eu quero te dar a palavra para tu começar aí a nossa live. Bom, boa noite a vocês dois que está compondo nesse momento a brilhante tela aqui dessa live, mas a gente tem vários colegas profissionais de saúde que a gente está vendo aqui, que faz parte do grupo Derrube as Fake News, então nós estamos juntos nessa causa, então é uma honra estar aqui com vocês hoje. É muito importante isso que você colocou, porque nós temos uma experiência exitosa, que é o Programa Nacional de Imunizações no Brasil,
E o lado, vamos falar o lado da pediatria. O pediatra está extremamente acostumado com a imunização e acostumado com as questões de reações adversas, né? Então, e além do pediatra estar muito acostumado, eu sempre falo, quem é PhD nisso também são os pais. Os pais que estão aí acostumados a, desde o início, vacinar os seus filhos. Então, não existem grandes novidades, é que agora os holofotes aumentaram para a vacinação de Covid. Mas o que eu queria chamar a atenção com relação à vacinação de Covid é que, primeiro ponto, nas crianças, os pais não deveriam se assustar que eles não vão ver nada diferente do que eles já não viram e não viram com relação aos adolescentes. E eu vou dar um exemplo aqui da cidade onde eu trabalho. Nós temos hoje mais de 90% com a segunda dose nos adolescentes. A gente chama São Paulo a capital mundial da vacina com muito orgulho, né? Até pelo tamanho da cidade de São Paulo. Então, assim, nós já temos aí os dados com relação aos adolescentes. Então, e nós temos os adultos, né? Os adultos também tomaram a vacinação de Covid e sabe quais são as reações adversas. E aí vamos agora para o paralelo de crianças. Nós sabemos que as reações adversas mais frequentes que essas crianças, se vierem a experimentar, são as reações locais, que são as mais frequentes em qualquer vacina. A Covid não seria diferente, então a dor, a vermelhidão, às vezes o inchaço. Eu sempre falo para os pais também, falarem a narrativa de ir tomar vacina de uma forma positiva, porque a criança fica nervosa, se ela deixar muito tenso o braço, né? Pode sim evoluir até com uma reação adversa mais importante local. E aí tem as reações sistêmicas, que nós falamos, as mais frequentes são a dor de cabeça, a fadiga, e nós podemos ter alguns casos aí com relação à febre, calafrios, a criança ficar com dor no corpo, ela não vai saber explicar. Mas o mais importante das reações adversas das duas vacinas Covid que nós temos aprovado para crianças é que são autolimitadas, são leves e autolimitadas, podendo durar até, no máximo, 72 horas. É óbvio que qualquer pai que tenha alguma dúvida deve procurar o posto de saúde, falar, olha, tá normal, não tá? Ou o médico, ou o pediatra, né, que atende essa criança, e observar isso. Aí entram as reações adversas raras, mas aí, antes da gente falar da reação rara, eu quero chamar a atenção dos pais que quando o pai escolhe não vacinar, ele está escolhendo experimentar a gravidade da doença. E essa escolha não é uma escolha inteligente. É uma escolha que pode trazer arrependimentos. Nós estamos vendo que o Covid, no público infantil, ele não é tão bonzinho quanto a gente traçou no início da pandemia. A gente vê muito circular no início vídeos ainda daquela época, do início da pandemia, vídeos sem contextualizar a data, falando, mas não tem importância. Nós estamos em outro momento da pandemia e hoje sim as crianças são foco. Então, nós vamos desenrolar ainda esse assunto, mas o que eu acho importante? Tudo hoje que eu estou falando aqui está baseado em evidência científica. Não é só o que a Melissa acha como pediatra, como pessoa representante da sociedade científica, ou seja, nós temos isso pautado em ciência, o que me traz tranquilidade. São os dados, né, que a ciência tem nos apresentado nesses últimos quase 2 anos aí, né? Na verdade, no último ano de imunização, mas quase 2 anos de pandemia. E eu acho que é importante os pais pensarem no seguinte, não existe uma escolha com 0 risco, não é verdade? Não tem um caminho que eu vou escolher e que eu vou estar isento de riscos. Se eu escolher não vacinar o meu filho, eu estou assumindo o risco dele ter Covid, dele ter o risco de ter uma reação mais grave da doença, uma evolução mais grave da doença e até de óbito. Embora seja um percentual muito pequeno de crianças que agravam, que vão a óbito, esse percentual existe. E quando a gente vai falar sobre imunização, que também envolve um grau de risco, a gente coloca na balança, né?
E aí eu queria chamar o Léo para falar um pouquinho para a gente, Léo, porque tu é um professor que nos ensina diariamente a gente desenvolver esse olhar mais científico, um olhar mais cético, né, sobre as informações e como a gente pode pensar em probabilidades na nossa vida. Eu queria que tu trouxesse um pouco da tua experiência para ajudar os pais a desenvolver esse pensamento. Como que eles podem fazer as escolhas pensando em probabilidades? Vamos lá. Eu queria acrescentar uma frase da Mel, que teve um grupo que foi vacinado, que a gente esquece na hora de falar de criança, que foram as gestantes. Genial. Pessoal, a gente botou vacina numa mulher que tinha um embrião lá dentro, não existe nada, ou tá informação. Essas crianças estão todas vivas, lindas. Concorda? A gente tem, porque, assim, genial essa colocação. Não é lógico, porque a gente precisa pensar de uma forma racional, com amor aos nossos filhos e aos filhos dos outros. Se a gente vacinou gestante, não precisa ter medo de vacinar criança. Acho que a primeira questão, o que mais me causou frustração é o Ministério da Saúde, de alguma forma, criar uma pulga atrás da orelha dos pais. E eu falei, então não devia ter liberado para gestante. Aí eu concordo. Aí você está andando dentro de um ultraconservadorismo, que aí você fala, tudo bem, ali eu não tenho medo. Nós temos ensaios clínicos em vários estratos de idade diferente. Então teve os primeiros ensaios controlados aleatorizados, todos de 3 fases, em que primeiro a gente pegou adultos, né, acima de 18 anos com uma preocupação em especial para os idosos, né? Então, dentro desses ensaios clínicos, você era obrigado a incluir idoso para ter certeza que a gente estava funcionando para as pessoas corretas. Então, essa é a primeira coisa. Assim que as vacinas foram aprovadas, primeiro de forma emergencial e depois de forma oficial, principalmente as de RNA, eles já estavam sendo conduzidos estudos em adolescentes e depois em crianças. Então, nesse momento, é importante todo mundo entender isso. E em gestantes. O único extrato que nós não temos evidência ainda é 0 a 5 anos. O resto está pronto. O resto é conversa para boi dormir. Artigo, você coletou dado, fez análise, publicou artigo, você não está dentro de um experimento científico mais. Você está sobre vigilância farmacológica, que a Novalgina está sob vigilância farmacológica até hoje. Exato. Concorda, Mel? Qualquer reação adversa a medicamento deve ser reportada ao órgão competente para qualquer medicamento que qualquer pessoa tomar, né? A não Às ser vezes, às vezes alguns medicamentos até saem de mercado porque na balança desse risco-benefício ele acaba não sendo mais utilizado, né? Então é importante as pessoas entenderem que a fase 4, ela é eterna, ela não vai terminar nunca. Não, isso, né, Léo? Isso. E por que alguém vai... gente, olha o nível onde a maldade pode estar chegando. A pessoa vai num lugar que chama clinicaltrials.gov, que é o registro de ensaios clínicos. O que é o registro de ensaio clínico? É uma coisa para nos proteger. Antes de começar o estudo, você registra o projeto de pesquisa e fala, bom, esses são os nossos objetivos e tal. Como você tem que prever a fase 4, você escreve lá, por exemplo, olha, nessa aprovação aqui, esse estudo acaba daqui a 10 anos. Mas o 10 anos é a fase 4, que depois você tem que pedir outra aprovação ética e você continua vigiando o que está acontecendo. Tá? Então, e aí a pessoa pega uma frase do registro de ensaio clínico, coloca no Instagram com 1 milhão de pessoas e bota um baita medo nos pais, tá? Antes de eu ir para os números, se vocês me permitem, eu queria muito falar de gestante na hora que eu vi que a Biel não comentou, e na hora eu estou com isso muito forte na minha cabeça, falar dos ensaios clínicos. E última coisa é o seguinte, meus filhos pegaram Covid porque eu tomei ferro nessa última onda. O meu filho entrou num quadro de desidratação que por algumas horas eu achei que eu ia ter que internar meu filho. Basicamente, ele estava vomitando tanto que por tosse e eu não conseguia. Que idade ele tem, Léo? Que idade tem o Pedro? 2 aninhos. E aí é desesperador, né? Não pode se vacinar, tadinho. Não pode. Fraldinha seca, 5 horas de fraldinha seca. Aí eu apavorei. Deus. Sim. Apavorei porque tudo que ele tentava engolir, ele estava tossindo muito, ele vomitava por tosse. Aí eu liguei para o pediatra dele no sábado à noite e falei, Pedro, também chama Pedro, o pediatra da minha filha, daí de São Paulo, e ele me deu uma solução
A gente meio que dopou ele com Dramin, usamos Aerolim para ele parar de tossir e começamos a hidratar. Ele falou, cara, você não vai internar seu menino, vamos tentar resolver isso aqui, porque o bicho tá pegando lá. E reverteu, e foi ótimo. Mas, cara, foram 6, 7 horas de apavoramento, fora a noite que você ficou vigiando, com febre, que não vale a pena, sabe? Enquanto isso, eu e a Lu com 3 doses de vacina, eu tava com uma dor articular, uma febrinha que eu tomei 2 de pirona e água e acabou meu Covid. Entendeu? E o baixinho lá sofrendo. E ele não tem condições de se imunizar. A Belinha, minha filha, teve o nariz correndo, mais nada. Também, tá? Tem 1 mês exatamente que a gente teve isso. Vocês querem os dados agora, falar de risco, rapidinho? Pode, eu vim só para trazer os riscos. Eu acho que sim. O que a gente tem que pensar, papais e mamães que vão ver essa live? Eu vou fazer um exemplo fora do Covid e um dentro do Covid. E sempre vou usar o mesmo exemplo, que é fácil. A vacina de febre amarela é uma doença horrorosa, horrorosa. A cada 2 pessoas que pegarem febre amarela, teoricamente, uma vai a óbito. Exato. Ela literalmente, né, a doutora pode me ajudar, ela destrói o seu fígado. O tratamento é um transplante hepático, que você não vai achar num clique, igual eu achei Aerolim, Dramin na minha casa e mediquei meu filho, tá? Só que o que ninguém sabe é que a cada 400 mil vacinados de febre amarela, um também morre. Morre. Essa live é de miocardite, que nós vamos ver que ela é bem menos fatal, ela praticamente não é fatal. Então nós estamos falando de morte. E aí eu pergunto para os papais, quantos filhos foram vacinados de febre amarela? Meu filho Pedro tem 2 anos, ele foi vacinado de febre amarela já também. Eu moro em Atibaia, tem muito Pernilonga que já foi uma área endêmica de febre amarela e eu achei prudente fazer. Mas eu também já fui para a Austrália, minha filha foi para a Austrália. Então, assim, quando deu aquele surto de febre amarela em São Paulo, acho que mais de 2 milhões de pessoas foram vacinadas e não teve nenhum óbito pós-vacinal. Mas eu esperava 5, porque a cada 400 mil morre. E agora, quando eu fui vacinar o Pedro, meu Pedrinho, meu filho, eu li um termo de consentimento que eu nunca tinha lido na minha vida. Muita gente vai dar uma ré, mas qual que é a conta? Você está trocando uma probabilidade de 50% de morte se você pegar a doença contra uma probabilidade de 1 para 400 mil. Exato. Pô, e aonde eu quero chegar com isso? Eu estou mostrando as 2 pontas do risco. Porque muita gente fala assim, mas quando você vacina, o risco é esse. Eu falo, não, mas e qual que é o risco se você não vacinar? Porque se você não olhar as 2 relações de risco, você não está analisando o risco. Concorda? Exatamente. Então você tem que saber o risco de eu vacinar dividido pelo risco de eu não vacinar. Aí você tem a conta completa. Então, para qualquer pessoa falar assim, qual que é a chance que você prefere? 1 para 2 de morte ou 1 para 400 mil? Eu acho que você não precisa nem ter uma formação mínima de matemática para entender que vale a pena vacinar para febre amarela. Tá? Vamos agora, eu separei 3 documentos que eu vou ler rapidamente, que eu acho que eu encerro a minha participação nessa live aqui. Eu peguei um artigo de prevalência de miocardite na Finlândia. Foi publicado no Journal of American Heart Association em 2017. Eles pegaram todos os casos de miocardite na Finlândia entre os anos de 2004 e 2014. E eles descreveram, tá? Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. É raro a miocardite, ela é geralmente acompanhada de infecção. A Bianca me ensinou isso numa live que eu fiz alguns dias atrás. Não tem grande diferença entre os gêneros até 6 anos, mas de 6 anos para cima até 15 anos, os meninos têm mais miocardite que as meninas. Olha só. Tá? Então, assim, olha, até 6 anos o risco é igual. Quando fica um pouquinho mais velho, os dados mostram que os meninos, eu não sei explicar a razão das quais, talvez tenha alguma explicação para isso, os meninos têm mais miocardite que as meninas. Raríssimos casos de miocardite que levam a óbito em criança. Raríssimo. Na Finlândia, em 10 anos, não teve nenhum. Tá? Nenhum. Agora nós vamos falar de Covid. Tá? Aí acabou meus dados. JAMA, Journal of the American Medical Association, a 3ª revista científica com maior fator de impacto no planeta Terra. Esse artigo foi publicado anteontem. Tá? Anteontem. Tá? Para ficar bem claro. Nós estamos falando de um dado, eu preciso ficar olhando de lado aqui, desculpa que eu estou com o meu computador aberto. Tá? Fica à vontade, Léo. Eles pegaram 192 milhões de pessoas. Tá? Esse é o N do estudo. Se alguém quiser saber o que é o estudo populacional de verdade, é isso. 192 milhões de pessoas.
Isso Nossa. equivale a 354 mil vacinas aplicadas, só de RNA nos Estados Unidos, para a Moderna e a Pfizer. 70% foi Pfizer, 30% foi Moderna. Não há diferença muito grande entre os riscos das vacinas. Então, eu vou interpretar como se fosse uma coisa só para facilitar a vida de todo mundo. 192 milhões de crianças. Desses 192 milhões, não é de crianças, desculpa, de pessoas vacinadas nos Estados Unidos, a idade mínima era 12 anos, 1.626 casos de miocardite apareceram 7 dias após a aplicação das doses. Desculpa, a Bianca está corrigindo, 354 milhões de doses aplicadas, tá? Então, vamos lá. O número de pessoas foi 192 milhões. O número de miocardites foi 1.626. Se você fizer uma divisão simples, isso dá 0,0008%. Nossa. Bruto. Você misturou todo. Muito raro. É muito raro. Segundo a Bianca, que vai entrar aqui, ela se responsabiliza por essa fala, mas a Mel pode ajudar. Se você pegar Covid, é 14%. E uma coisa, até para agregar, por exemplo, a gente sabe que é raro a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, mas eu também queria chamar a atenção para os números do Brasil. Os números do Brasil são muito Bel, importantes. explica para os pais, antes de tu falar dos números, explica para os pais o que é essa síndrome. Eu não sei se todos os pais sabem o que é. E assim, o pessoal banalizou tanto, pegar Covid em criança é tranquilo. E essa fala também está um pouco equivocada, né? Porque eu acho que todo pai, e aí o próprio Léo vai se encontrar nessa situação, que teve um filho que teve Covid, tem que se preocupar com a história da síndrome inflamatória multissistêmica e observar, né? Que é uma situação inflamatória tardia, pós-infecção, usualmente um mês depois pode acontecer, que aí dá uma infecção em alguns órgãos, tá? Para deixar claro. E leva a um quadro grave da criança que muitas vezes precisa de uma internação dentro de uma UTI, que é um quadro mais grave. Então, eu queria também chamar a atenção do risco da doença, para as pessoas entenderem isso. Então, também aqui eu vou ter que ler, né? Mas, assim, a idade mediana da SIM, né? Que a gente chama SIM, foi 5 anos, com 57,1% do sexo masculino e uma letalidade de 6%. Uau. Então, não é algo que nós podemos falar, banalizar que a infecção da Covid na criança, isso porque eu peguei um evento raro. Eu não quero ficar trazendo isso. Vamos pegar uma coisa que é menos rara, ou seja, a frequência é menor. Vamos pegar o próprio HC, e teve uma reunião clínica do Hospital das Clínicas, o grupo infantil, e mostrou que teve até dificuldade de levantar os dados da síndrome pós-Covid em criança. Mas observaram que em torno de 43% das crianças ficaram minimamente com 3 meses com sintomas pós-Covid. Então, Covid não longa, é algo né? que nós devemos menosprezar. E quando a gente traz isso que o Léo coloca, do paralelo do risco, né? Com relação a você assumir um risco de uma reação adversa de uma vacina, que tem mostrado, sem dúvida, um perfil de segurança. Essa conta aqui, essa balança, é completamente favorável para a utilização da vacina. E vou chamar a atenção para uma outra reflexão. Se a gente tivesse com o coronavírus controlado, vou pegar um exemplo fictício, numa tribo africana que ficou lá, restrita, e nós vemos que a doença não tem impacto importante, talvez a gente não estaria falando da urgência de vacinar as crianças. Claro. Nós estamos agora chovendo vírus para tudo quanto é canto onde as crianças estão circulando, e o risco... E pela primeira vez, né? Exato. Mel, e o Léo também deve acompanhar, né? Pela primeira vez, as crianças, primeiro, elas estão sendo muito mais acometidas, elas estão transmitindo muito, porque as crianças vão... As escolas ainda não começaram as aulas, mas as escolas infantis, por exemplo, na escola da minha filha, a gente teve surtos lá. Toda semana tinha um caso novo. E essas crianças levam para dentro de casa a Covid, né? E eventualmente pode ter alguém do grupo de risco morando com elas. Então, além de toda a proteção delas, tem a questão social também que a gente precisa levar em conta, né?
E eu tenho escutado que essas crianças com a Ômicron têm ficado muito sintomáticas. O filho do Léo é um exemplo. Né? Não que a maioria evolui para um desfecho bom, favorável, né? É uma doença autolimitada, mas elas têm se sofrido um pouco mais com a doença, né? Tem feito febre alta, tem ficado vários dias ruins. Então, eu acho que é importante a gente frisar isso, né, Mel, que tu falou, assim, que a gente está no momento que a vacina atrasou, inclusive, né, que já era para a gente estar com essas crianças imunizadas aí, e aí a gente está vacinando elas no meio do fogo cruzado. E os pediatras, que eu converso muito com vários deles, estão com uma preocupação genuína, porque eles estão vendo na prática o aumento dos casos nas crianças, estão vendo aí o risco, né, dentro das escolas, que é uma situação... A gente não vai discutir escola hoje, que é importante para as crianças foram privadas aí durante toda a pandemia, mas e agora a gente está escutando do aumento da taxa de ocupação de UTI infantil em vários estados. Quer dado mais que traduza a situação que as nossas crianças estão, e uma pessoa que opta por não vacinar traduz o risco que ela está expondo essa criança, né? Então, é isso que eu acho importante a gente salientar, né? Ô Mel e Ale, deixa eu dar um último dado aqui. Por que eu peguei esse artigo da Finlândia? Porque de novo, eu nunca sei se é má interpretação, maldade ou burrice, tá? Eu sempre uso essas três coisas. Eu sempre acho que pode ser má informação. As pessoas estão comparando a taxa de miocardite pós-vacina com a taxa de miocardite na população geral. E sim, a taxa de miocardite com vacina é maior do que na população geral, mas não é esse o comparador de risco. O comparador de risco é uma criança não vacinada que pegou Covid. Exato. As duas pontas. Não é o mundo real, porque o mundo real não teria Covid, mas o mundo real está com Covid pra caramba. Né? A ciência, uma hora a verdade aparece. Uma coisa que está no UTI começa a aparecer na UTI. Há muito tempo atrás, eu ouvi o Mandetta falando, sem defender Mandetta, tá, gente? Eu odeio político, mas o Mandetta falou assim, a gente tem que começar a preparar leito de UTI infantil. Porque na hora que começar a vacinar todo mundo, o problema vai dar ali embaixo. O cara vai chegar neles. Então, qual que eu acho que está acontecendo o erro? Muitas pessoas estão informando os papais e as mamães que eles estão comparando a chance de pegar miocardite com vacina, que é 0,008, com a chance de pegar miocardite não existindo Covid na comunidade. Aí eu tô com a Mel. Talvez, então, não precisa vacinar, porque não tem essa porra desse vírus rodando. Pra que eu vou vacinar que não tem o vírus? Não existe, a pandemia acabou. Não é verdade. A taxa de transmissão está em 2,61 no Brasil, de média. 2,61 de R é média. Então deve ter cidade que deve estar com 3, com 3,5. A cada 100 pessoas com doença infectam 350. Então você tem que comparar, na verdade, a ponta do risco é a chance de eu ter miocardite por Covid versus a chance de ter miocardite com vacina. E aí a conta fica mais ou menos igual a da febre amarela. Perfeito. Tá bom? Eu acho que a gente podia chamar o Ricardo. Eu só não tô achando ele aqui. Ricardo, se tu tiver aí, tu me manda o convite. Tem uma câmerazinha aqui no canto inferior, que eu não tô te achando aqui. Tem muitos comentários. Deixa eu ver se eu consigo mandar para ele aqui. Tá aqui, tá. Teve uma pergunta que eu acho que não ficou tão clara, enquanto o Ricardo entra. Tá aí, já entrou. Em relação à síndrome inflamatória multissistêmica, né, dos sintomas. Então, uma febre que pode durar de 3 a 5 dias alta e com repercussões de inflamação de acometimento em outros órgãos. Uma inflamação importante, a criança com uma dor abdominal importante, alteração circulatória. Como se houvesse uma infecção aí generalizada importante que vai necessitar ir para a UTI, né? Então, os pais, óbvio, eles querem saber quais são os sintomas, mas é realmente uma criança que o pai já sabe o comportamento usual, né? São sintomas bem graves e que fazem procurar um serviço de saúde. Eu acho que isso é o mais importante de ficar claro aí para os pais. Perfeito. Ricardo, boa noite. Boa noite. O Ricardo... Pode falar. Tava só ouvindo, vocês não conseguiam entrar, mas agora já consegui entrar. Não, boa noite, seja bem-vindo, obrigada, né, por aceitar esse convite aí, para fazer essa live, compor esse time aqui espetacular dessa noite.
E o Ricardo, ele é cardiologista lá de Londres, do Imperial College, e ele vai falar pra gente um pouquinho, depois a Bianca entra. Léo, eu acho que, não sei se tu quer ficar um pouquinho mais aqui para falar com o Ricardo. Eu acho tu fica que eu à vontade. posso saindo, eu vou ficar pelo lado de fora assistindo vocês. Tu fica, aí vocês já fica podem qualquer subir a coisa. Bianca, tá bom? Ô, Tá, Ricardo, se vocês tiverem alguma pergunta, o Léo pode responder. Léo, muito obrigado. Quer deixar uma mensagem final aí, Léo, antes de sair? Se protejam, vacinem seus filhos. Eu vou vacinar a minha no sábado, não vejo a hora. Um beijo. Tá, que maravilha. Beijo, Léo. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver a Bia aqui. Cadê a dona Bianca? Tá aqui. Doutora Bianca entrando. Ricardo, diretamente de Londres, né? Que horas agora? Deve ser umas 11h30 da noite. Olha que... Nossa! Não, muito obrigada, né? Eu sei que não foi fácil a gente encaixar aí essa live. Boa noite, Bia, tudo bem? Tudo bem? Eu acho que a gente pode continuar essa conversa aqui, né? Fazendo essa ligação entre vocês três, a pediatra com os dois cardiologistas. Vocês dois vão trazer visões diferentes, porque o Ricardo, ele mora lá na Inglaterra, lá a realidade é bem diferente do Brasil, e eu acho que a gente vai trazer isso para a discussão de hoje, né? Para poder fazer essa balança aí de risco, para os pais entenderem o quanto que a escolha deles, né, é favorável à vacina. Então, acho que a gente começa com o Ricardo. Ricardo, tu começa falando para a gente um pouquinho sobre o que é a miocardite, para os pais entenderem. Isso é um problema grave? Qual é o prognóstico, né? Fala um pouquinho para a gente sobre a fisiopatologia da miocardite. Eu acho que tem tido muito susto na internet, discussões e confusão de definições. E é claro que a gente entende tudo que acomete o coração, gera um pouco de pânico e dá para entender, principalmente se for relacionado ao teu filho. Mas existem muitas doenças que podem acometer o coração e, na verdade, eu até pensei isso esses dias. Se eu tivesse que escolher uma delas para ter na minha vida como cidadão, como indivíduo, seria uma miopericardite leve. Porque, dentre as várias doenças cardíacas, é a das mais benignas. Então, as pessoas confundem infarto, parada cardíaca, desmaio, e envolvem tudo, misturam tudo, achando que pericardite é um evento, ou a miopericardite é um evento grave, fulminante, que vai matar todo mundo. Quando, na verdade, a miopericardite é muito comum, mesmo antes do Covid. Depende aonde tu trabalha na cardiologia, se tu trabalha na emergência cardiológica, ou se tu trabalha numa emergência geral, tu vai ver, no mínimo, uma vez por semana, uma miopericardite chegando, que normalmente, 90% dos casos, a gente faz o diagnóstico e manda para casa no mesmo dia, com anti-inflamatório. Então, a miopericardite, por mais que tenha um nome sofisticado, é uma doença que, na maioria dos casos, é extremamente leve. E ela nada mais é do que uma inflamação nessa camada por trás do coração, ao redor do coração, que é o pericárdio. E como o pericárdio ele toca na parte de fora do músculo, que a gente chama de miocárdio, acaba gerando inflamação nessas duas camadas. Então, a gente chama de miopericardite, na verdade, na parte clínica, algumas vezes a gente chama de pericardite isolada, ou miopericardite, mas é bastante comum e a maioria dos vírus respiratórios podem causar, e a gente nem fica procurando o que causa miopericardite leve, a gente simplesmente trata e manda o paciente embora, se está tudo bem. E eu me lembro de talvez meia dúzia, uma dúzia de casos em toda a minha carreira de cardiologista, de casos de miocardite grave na população em geral. Então, assim, é uma doença extremamente rara. Então, é uma doença bastante simples. E outra coisa que é muito comum hoje em dia é quem trabalha com ressonância magnética, que é um modo de imagem avançado do coração. A ressonância consegue detectar cicatrizes do coração antigas, de muitos anos atrás. E hoje em dia a gente faz muita ressonância em pacientes de adultos. E a gente vê muita miopericardite antiga. E o diagnóstico que sai do laudo da ressonância é o exame normal, tem uma área de cicatriz na região epicárdica do coração, que a gente chama, que provavelmente é um caso de miopericardite antiga. Aí tu pergunta para o paciente se ele teve algum caso de miopericardite no passado. A maioria não se lembra, não sabe, talvez tenha sido uma doença respiratória leve que levou um pouco de inflamação no coração, um pouco de dor e esqueceu. Então isso quer dizer que a pessoa ela teve miocardite e nem percebeu que teve. Eu acabei de revisar um laudo que eu estava trabalhando antes
e um paciente exatamente isso, que nunca tinha, tinha sintomas, e a ressonância demonstrou uma área de cicatriz, que a gente chama, numa região típica de miopericardite, que é a região de fora do músculo cardíaco. E a gente vê muito isso, e não tem nenhum motivo para tratar, não tem nenhum motivo para se preocupar, e é muito comum com doença viral. Então, claro, o Covid causa um pouco mais disso, e a gente vai discutir que a vacina pode causar isso, mas a primeira coisa para acalmar todo mundo é que a miopericardite leve, que a gente vê com a vacina, é uma doença extremamente leve na imensa maioria dos casos. Bi, tu quer falar um pouco pra gente sobre os dados que a gente tem aí da miocardite relacionada à vacina? Tá? Eu queria dar um foco especial para as crianças, né, de 5 a 11 anos. 11 anos a gente tem os dados também dos maiorzinhos, né? Mas eu acho que a live de hoje, o foco é justamente para esses pais aí que a gente começou agora a vacinação, né, das crianças. E qual é a incidência da miocardite, né? E qual é a evolução delas nesses casos que aconteceram? A gente tem dados dos Estados Unidos, no Brasil, recém começou, a gente não teve nenhum até agora, graças a Deus, né? Quando que acontece? É na primeira, na segunda dose? Quando que isso é mais frequente? Para os pais saberem, né, esse pequeno risco raríssimo que a vacina pode envolver, né? Então, mostra pra gente aí o que tem de dados. Então vamos lá, né? O trabalho que a gente tem mais recente realmente é esse do JAMA, que o Léo comentou, né? Que mais ou menos 1.600 pessoas elas tiveram um quadro de miocardite. Isso é uma incidência muito baixa, né? E se observou que é muito mais frequente nessa faixa etária de adolescência, que foi o que foi testado, né? 16, 17 anos foi a faixa etária que teve mais incidência, que foi 100 por 1 milhão. O resto foi bem menos, né? De 12 a 17 foram 50, 52, se não me engano, não estou me lembrando mais dos números. Mas é extremamente raro, todas com resolução completa, e tem uma boa parcela desses pacientes que eles fizeram uso da Moderna, que é uma vacina que a gente nem usa, né? Então, assim, se a gente fosse colocar os dados da Pfizer especificamente, que é o que a gente tem aqui, isso seria menos da metade ainda desses dados, né? Então, a gente tem isso. Uma coisa que eu sempre quero falar para vocês é o seguinte: a gente tem subnotificação de tudo, desde da miocardite na Covid, né? E em outras doenças virais, igual o Ricardo falou, tem muita perimiocardite assintomática. Tem muita pericardite que a gente não vai detectar, que a gente não detectou, que a gente acha no máximo uma sequela quando você vai fazer um outro exame, né? Um exame para uma outra situação. Então, isso é muito subnotificado. Diferente de vacinação. Na vacinação, todos os olhos da humanidade estão voltados para isso. Então, a gente vai pegar qualquer evento adverso que tiver, a gente está esperto, né? Então, assim, provavelmente a gente está subnotificando as miocardites por Covid. E essa, sim, é assustadora. Essa, sim, é muito mais frequente, né? A gente tem alguns dados que mostram que mais ou menos 33% dos pacientes que internam em UTI, eles têm algum acometimento do músculo do coração. Isso pode ser um infarto, isso pode ser com uma miocardite ou uma cardiomiopatia do estresse, que é uma cardiopatia que vem justamente nessas situações de estresse, que eu não vou me ater aqui a detalhes. Por que a gente não separa, então, e fala assim, esse é miocardite, porque é difícil você dar esse diagnóstico, tá? Vou dar um exemplo. Você está com um paciente grave lá na UTI. Diferente da realidade do Ricardo, né? A gente não tem ressonância na maior parte dos hospitais de campanha. Dos hospitais de campanha, eu mal tinha tomografia, né? Então, assim, o diagnóstico, ele é empírico, tá? Você dosa enzimas cardíacas, então você vê que está tendo um aumento das enzimas. Você pode fazer um ecocardiograma, você pode avaliar se tem líquido em volta do coração. Nem sempre eu tenho acesso a esse ecocardiograma, eu vou falar para vocês. Muitas vezes eu usei transdutor convexo para dar uma olhada para ver se eu conseguia ver líquido, sabe? Então, assim, você não tem essa realidade no seu dia a dia, né? Em todos os cantos, pública, né? então, nem pensar. Né? Então, esse diagnóstico de miocardite por Covid ou por doenças virais, ele é muito pouco feito. E mesmo ele sendo pouco feito, ele é centenas de vezes mais comum do que na vacina. Às vezes, milhares de vezes, dependendo da faixa etária que a gente está analisando. Então, assim,
sabe? Não tenho nem o que discutir, gente. Eu estava até falando isso ontem na live com o Adriano. Eu falei, Adriano, eu não sei nem por que a gente está falando tanto desse assunto, porque assim, é algo tão autorresolutivo, tão tranquilo, sabe? Mas é porque a gente tem uma obrigação de mostrar a verdade para vocês. Mas essa verdade, ela está sendo muito aumentada, sabe? Com uma lente de aumento, assim, como se aquilo fosse uma coisa muito problemática. E depois que sair a miocardite, na verdade, vão não surgir é. outras, não é, entendeu? Todos os casos se recuperaram sem necessidade de vaga de UTI, tá? Eu acho que desses 1.600, eu não me lembro, mas eu acho que foi uma dezena que foi, tipo, internado, sabe? Que precisou de um tratamento específico. A maioria foi autorresolutivo, foi nos 5 primeiros dias que apareceu os sintomas, diferente da Covid e de outras doenças virais, que é mais tardio, aparece mais arrastado isso é importante. Mesmo. É importante os pais saberem, da então, que é vacina bem no início. precoce. Assim, Isso, 90 mas o pai foi e a mãe até não precisa ficar esperando que isso vai acontecer com seu não filho, né? precisa ficar observando nada, não precisa. A criança, se ela sentir, ela vai dizer. E o que ela pode dizer? Vamos supor que ela possa dizer alguma coisa. Ela pode dizer que está um pouco cansada, que está sentindo uma dor que melhora quando ela encurva para frente. Mas você não vai induzir, gente, mães e pais, pelo amor de Deus, tá? Eu não gosto nem de falar os sintomas para não induzir as pessoas, induzir as crianças, os pacientes, né? Então, assim... Sim, e o Ricardo falou que muitos têm e nem sentem nada, né? Então isso mostra que realmente não sente nada. Pode ser que eu é uma patologia que ela pode ter algo. São duas doenças incomparáveis. Eu concordo com a Bianca. Incomparáveis. A gente tem dado de ressonância aqui de paciente com Covid também, daqueles que sobreviveram, porque aqueles pacientes que têm Covid grave, que vai para UTI, eles não têm nem condições de fazer ressonância, porque estão quase morrendo na UTI. Então, a mortalidade do envolvimento cardíaco na Covid é em torno de 50%. 50% das pessoas que têm envolvimento cardíaco morrem com Covid. Então, aqueles que sobrevivem e conseguem fazer uma ressonância, o assustador do Covid e o coração é que não só o Covid causa a miopericardite típica inflamatória que ocorre ao redor do coração, mas a gente vê trombose, e essa é a grande vantagem da ressonância magnética, que a gente consegue fazer que a eco não faz, que é o que chama de caracterização tecidual. Lá vai falar mal do meu eco. Ai. A grande vantagem da ressonância é a caracterização tecidual, ou seja, tu consegue ver aonde aconteceu a inflamação e a cicatriz. E o assustador do Covid é que nesses casos não só tem inflamação ao redor do coração, mas tem a trombose por dentro do coração também. Então, são patologias completamente diferentes, que a única coisa que tem em comum é o nome. Então, não dá nem para começar a comparar em termos de risco e estratificação e assustar a população, né? Eu acho que esse é o grande serviço que a gente acaba fazendo por a mídia escrever isso, exagerar que aconteceu e, na verdade, as pessoas... E eu sempre digo isso, até no nosso grupo eu falo isso, como pai, como cardiologista... Eu sempre fui muito dogmático com vacinação de adultos e chamo de idiota ou imbecil quem não quer se vacinar sem nenhum problema de politeness. Mas, pais, eu entendo essa angústia dessa mídia falando tudo que pode acontecer, pode morrer, morte súbita, e o medo de vacinar o meu filho para proteger a comunidade. Então, assim, é totalmente entendível essa ansiedade que os pais têm. É compreensível, né? É totalmente compreensível, e até porque a gente sabe que por mais que pode acontecer no Brasil, então é um número muito maior do que aqui, é uma doença que matou muito adulto, e a gente sempre disse desde o começo da pandemia, imagina se essa doença chega a pegar nossas crianças, daí sim seria o fim da sociedade como a gente vive, né? Então, graças a Deus, as crianças são mais protegidas que os adultos, mas a gente está vendo hoje que, e a gente sempre discute isso, o porquê que no Brasil tem tanta diferença, tantos casos mais graves do que na Europa, aqui na Inglaterra. Agora, eu quero pegar, antes da Bi comentar sobre, né, essa questão aí da Covid, dos óbitos por Covid aqui nessa faixa etária, né, de crianças. Na verdade, agora me fugiu o pensamento, gente. Me lembrei, tá. Eu acho que a Mel podia trazer antes da Bi continuar. A Bi, tu te identificou comigo agora, né?
a Mel podia trazer aqui aquela informação, né, de que se levantou dados comparando os óbitos por Covid desde o início da pandemia, que a gente tem mais de 2.600, a gente não tem atualização desses dados por causa dessa queda né, nas informações. Então foram mais de 2.600 crianças que morreram, né, nesses últimos 2 anos aí de pandemia. E aí, quando a gente compara esses dados com outras doenças imunopreveníveis, Mel, é assustador. E eu queria que tu falasse um pouco disso. E a gente sempre vacinou as crianças correndo riscos, porque as outras vacinas também envolvem um grau de risco. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho dessa comparação. Os óbitos por Covid comparado com outras doenças que a gente tem vacina para proteger. Isso é importante porque a gente não faz uma vacinação só para evitar a morte. A gente faz a vacinação para evitar sequela, para reduzir custos em saúde pública, isso é essencial, senão o sistema não se sustenta, né? Reduz gravidade, utilização. Eu falo custo em saúde pública é hoje o que nós estamos vivendo com a Ômicron, né? De os prontos atendimentos lotados, muitos profissionais, né, cansados já, 2 anos de pandemia. Então, isso daí, a gente faz a vacinação para além de evitar a morte. Sem dúvida, a morte é o desfecho pior, né, que a gente pode esperar com qualquer prevenção. E aí, nesse aspecto que você levantou bem, foi verificado que o número de mortes que a gente tem, embora desatualizados, e que é um número expressivo de crianças, ele foi muito maior do que a mortalidade de doenças que nós usualmente temos a vacinação implementada no Programa Nacional de Imunização, não só no Brasil, mas em outros países. Então, a vacinação meningocócica, por exemplo, que você fala para um pai, tem que vacinar meningococo, é engraçado que o apelo do meningococo leva a meningite, meningite é grave, meningite mata, mas meningite, graças a Deus, é extremamente raro. E nós precisamos vacinar, né? Então, tem também, com relação à mortalidade de doença pneumocócica, que também é uma outra doença importante que a gente previne, rotavírus, que era uma doença que matava muitos nossos bebês por desidratação, através da diarreia, né, causada pelo vírus, e a própria influenza, que a gente faz todo ano, que é essencial proteger as nossas crianças. Então, se faz importante entender esse contexto de prevenção, e Covid entra agora na prateleira. Precisa estar prevenindo as crianças para Covid. E por quê? Eu gosto de fazer um exemplo, que é assim, a maioria aí de quem está assistindo a gente deve ter assistido aquele filme Don't Look Up, ou Não Olhe para Cima, que foi, né? Todo mundo comentou. Mas quem não assistiu, vamos fazer o resumo, que assim, os cientistas estão falando que vem um cometa, que vai um monte... Eu não entendo nada de astrofísica, mas que as pedras vão cair no mundo todo e vai acabar com a Terra. Ele faz esse... Então, eu gosto de pegar esse exemplo de dizer, infelizmente, a gente está hoje com as pedras caindo, ou seja, a Ômicron está circulando numa transmissão altíssima no mundo, né? E quem tem faz de conta que desse do cometa, a gente tem as pessoas que têm o escudo e as pessoas que não têm. Hoje, quem tem o escudo somos nós. Eu que estou vacinada com 3 doses, todo mundo. Mas as crianças não têm ainda o escudo. A gente precisa proteger, porque está pipocando esses meteoros que são os vírus. Elas precisam do escudo delas. Então, eu gosto de fazer metáforas para que as pessoas entendam que agora é o momento da decisão de proteger as crianças. Perfeito. E, Bi, o fato de ser não acometer tanto assim as crianças não significa que a doença não seja também, né, não afete elas. Quando a gente compara com adultos, realmente são pouquíssimas crianças, né, que acabam agravando ou indo ao óbito. E é como a Mel falou, a gente pensa na morte como o pior desfecho. Mas entre esse desfecho pior aí na ponta final, né, e o não pegar a Covid, a gente tem vários tons de cinza aí, né? E tem crianças que não vão ter nada, assintomáticas, tem crianças que vão ter um mal-estarzinho, uma tosse, tem crianças que vão ter febre muito alta, talvez tenham crianças que tenham febre alta, que vão convulsionar, e assim a gente vai tendo uma evolução individual, porque cada pessoa é individual,
né? Da mesma forma que na vacina, a gente aplica, a vacina tem um perfil de segurança, mas quando a gente amplia, por isso que assusta, porque nunca uma vacina foi dada para tanta gente como a Covid, como a da Covid. Né? Ainda mais assim simultaneamente. Então, a gente vai pegar os casos raros, vai ter gente que... E é bem importante a gente falar, porque além da miocardite, embora seja o tema central da nossa live, né? Começam a surgir outras coisas, né? O mal súbito, a parada cardíaca. Aí eu acho que a gente podia até aproveitar e falar sobre o caso da menina de Lençóis Paulista, que teve na semana passada e que gerou toda uma polêmica, né? E aí, no final, a gente soube, e é tão óbvio, assim, que não tem nada a ver com a vacina. E eu queria que vocês dois, principalmente, vou passar a palavra para eles, Mel, agora, para o Ricardo e para a Bi. Que foi uma expliquem reação temporal gente... e não causal, né? Tem que deixar... Exatamente. Porque o que é essa relação temporal? Aconteceu um evento depois da vacina, que é uma intervenção, né? E a relação causal é a vacina. Se configurou uma causalidade nessa relação. A vacina causou. Tinha uma plausibilidade para que ela fosse a responsável por aquele evento, né? E a gente tem que lembrar que a vacina, ela tá, vamos dizer assim, ela tá em todos os locais, e todos os momentos, em todas as famílias. E todas essas famílias, no mundo inteiro, vão ter eventos acontecendo normalmente, porque é a vida. Né? Então a pessoa ela vai ter um desmaio porque estava muito quente, a pessoa vai ter uma miocardite por causa de algum outro problema que ela teve, enfim, algum outro tipo de infecção que ela teve, e assim a vida continua. Então, mas só que a vacina está aí no meio, aí tudo é vacina. Sabe que antes de vocês continuarem, só uma curiosidade, eu fiz uma busca no Google de mal súbito em crianças antes de 2020. Gente, o que tem de casos... A criança estava brincando com os amiguinhos e teve um mal súbito e morreu. Nunca teve nada saudável. Imagina se tivesse uma vacina ali. Quem era a culpada? Quem seria a culpada, né? A criança estava na escolinha e aí passou mal e foi ao óbito. A criança estava nadando na escolinha, passou mal, teve uma parada cardíaca. E eu encontrei várias notícias assim. Então essas coisas sempre aconteceram, só que agora tem a vacina aí para ser a vilã, né? A culpada por quem é mal intencionado, para quem quer realmente causar o terror, para de alguma forma ganhar aí com todo esse terrorismo que é feito em cima das vacinas, né? Então vamos voltar lá para o caso da menina, que foi um terrorismo, né? Foi um certo terrorismo por 24 horas que a gente passou aí. O que aconteceu com essa menina aí de Lençóis Paulista? Então, quem fala é o Ricardo. Vocês que sabem. Se entendam, mãe. Pode falar. Eu só digo que eu recebi a mensagem quando eu acordei de manhã aqui, vários amigos ou conhecidos me mandando a mensagem, ó, viu, eu te avisei, ó, a vacina mata, olha aqui, ó, tem a news aqui. E daí, quando tu lê o primeiro parágrafo da mensagem, assim, a criança morreu, mas passa bem. Aquela coisa assim, né? Ela teve uma parada, mas já tá bem, tá em casa com os pais. Só morreu e ressuscitou. Mas então, assim, já tinha um cheiro de, não digo de fake news, mas assim, de news manipuladas ou de exageradas. Isso, né? Desinformação Exato, proposital. desinformação. Então, a dica que eu dou para todo mundo, antes da Bianca falar sobre isso, é não se envolver emocionalmente com esse tipo de mensagem, porque todo esse tipo de informação vai ser propriamente averiguado depois pela vigilância farmacológica, né? Então, essa história de eu fiquei sabendo que alguém morreu pelo jornal, não dá para dar muita bola, tem que ter muita calma e não se envolver muito com isso. Não se apavora, né? E claro, isso foi exatamente o que aconteceu. Eu até falei assim, olha, uma menina tem uma parada cardíaca, que sobreviver, tá muito bem, tá em casa com os pais, ou tá na enfermaria bem. Depois de, acho que 5, 8 milhões de vacinados nos Estados Unidos nessa idade, nenhuma morte, é muito improvável. Acho que já era mais de 10, né? Vamos esperar agora as notícias. E claro, no final das contas, não teve nada a ver com a vacina, né? Bi, o que foi que essa menina teve? Explica pra gente. Vamos lá, né? Até no dia, eu fiz um vídeo, né? E eu falei exatamente isso que o Ricardo falou. Eu falei, gente, a gente ainda não tem informações, vamos aguardar. Existem pessoas sérias que estão investigando isso. A Mel até ajuda muito a gente nisso, né, Mel? Que você apazigua o nosso coração, assim, que você com seu conhecimento de imunização, de pediatria, eu acho que é essencial, sabe? E aí eu falei isso, e aí teve algumas pessoas que vieram, fizeram comentários, né? Até parece que não foi da vacina. E eu falei exatamente isso, não ouçam vozes, vamos aguardar.
Vamos ver. Logo, logo a gente vai ter informações concretas. E foi exatamente isso. Acabou saindo que o paciente tinha uma arritmia chamada Wolff-Parkinson-White, tá? É um nome difícil porque são 3 carinhas que descobriram essa doença, né? E eles deram o nome deles, porque eles eram pessoas, assim, bem narcisistas. Tô brincando, é porque eles merecem mesmo, cara. Mas, enfim. É de praxe isso, né? Tem várias doenças que levam o nome de quem descobriu. É, tipo assim, quem sabe um dia a gente bota o nome da gente, né? Não sei. Mas o Wolff-Parkinson-White é uma doença que o paciente ele tem, é inerente a ele, tá? O que é isso? Ele forma uma bandinha muscular que faz com que o estímulo elétrico passe por uma via que ela não passa normalmente. Isso faz com que aquele estímulo elétrico passe um pouco mais rápido. Isso acontece ao longo da vida várias vezes para quem tem Wolff e não acontece nada. Só por quê? Porque tem um milésimo de segundo que ele bate na hora errada. Esse milésimo de segundo pode não acontecer na vida da pessoa. E pode acontecer quando ela estiver jogando futebol, como a gente via muito, morte súbita por Wolff. Né? Muito que eu falo é assim, gente, qualquer morte de jovem é impactante. Então, quando a gente tinha morte súbita de jovem, era a maior causa, era o Wolff-Parkinson-White. É uma doença curativa se você descobre. Se você descobre, você faz uma ablação e na maior parte das vezes você cura. O que é a ablação? Você queima aquele lugarzinho que está passando um estímulo elétrico fora de hora e no lugar errado. Tá? Isso acontece, a grande maioria dos pacientes, você consegue avaliar um eletro de repouso. Então, você faz um eletro, você olha, opa, tem uma alteração aqui que pode ser Wolff, tá? Então, assim... Então é facilmente diagnosticado facilmente, essa síndrome. Mas, e a pessoa adquire ou ela já nasce com isso? Não, ela já nasce com essa alteração. Tá? Então essa menina, ela já nasceu com essa síndrome. Não tem como você criar um estímulo elétrico por uma via acessória por conta da vacina. Isso não existe. É a mesma coisa que falar que vai virar jacaré, que vai ter rabo. É você criar uma coisa do nada. Não tem como, tá? Então, assim, eu fico aliviada de ter sido Wolff, porque o Wolff, normalmente, quando a gente salva o paciente, é porque a gente descobre. A gente descobriu, o paciente teve uma síncope, desmaiou jogando futebol. Aí corre para emergência. Quando corre para emergência, normalmente eles caem e acordam. Só que vão ser investigados. Faz um eletro, a gente vê lá a alteraçãozinha. Quando você vê a alteraçãozinha, beleza, cara, porque você vai tratar. Você vai fazer esse tratamento, que normalmente é esse tratamento intervencionista, e se resolve o problema. E nunca mais o paciente vai ter arritmia. É curativo, ele sai sem remédio do hospital. Ah, que bom. Então é e isso. O que pode levar a pessoa a ter essa crise, assim? Para mim não ficou muito claro se ela teve mesmo uma parada cardíaca ou não, sabe? No próprio documento, lá no relatório que saiu sobre o caso dela, eu fiquei em dúvida, porque uma hora falam que ela teve, depois que ela teve só uma instabilidade hemodinâmica, a parada cardíaca, vocês que são cardiologistas, expliquem aí pra gente, a parada cardíaca é uma instabilidade hemodinâmica? É considerada ou ela já é um desfecho, né? Olha, vamos dizer provavelmente ele estava em taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Eu não sei exatamente qual ritmo que ela estava, tanto que ela foi chocada e ela saiu da arritmia, tá? São ritmos de parada, a gente fala, né? São ritmos pré-paradas se você estiver numa taquicardia ventricular, tá? E a FV, que é a fibrilação ventricular, é quando você já não tem pulso mais, tá? A gente, normalmente, você não sabe diferenciar muito isso na hora. Você simplesmente bota as pás, você vê que tá tendo aquela arritmia e você choca, tá? E o paciente sai daquela arritmia. Naquela emergência, ele teve uma parada, vai desfibrilar, é isso? É isso? Exatamente. Tá. E o que pode causar? O que pode causar, Ricardo, isso? Essa instabilidade hemodinâmica ou essa parada cardíaca, a pessoa que tem essa condição aí, né? Essa síndrome, ela pode eventualmente ter algum tipo de motivo por estresse, assim, ou estresse, febre, alguma infecção, por exemplo, Covid. Você pode desencadear a arritmia do Wolff, tá? Ela pode ter tido febre depois da vacina? Pode, é possível. Porque foi 12 horas depois, pode ser que ela tivesse sim com evento adverso leve da vacina.
Como Na ela verdade, a queria, vacina ajudou provavelmente. ela a descobrir. A vacina, se foi a vacina que desencadeou, ajudou ela a descobrir, Eu falo né? exatamente isso. A vacina salvou a vida dela 2 vezes. Porque ela vai É ser verdade. protegida da Covid e ela conseguiu diagnosticar o Wolf dela, que talvez a gente não descobrisse. Então, Sim, ou que descobrisse numa fatalidade, né? exatamente, com morte súbita. Né? Gente, a gente tá aqui com... eu sei que o Ricardo aí, né? Já fechamos 1 hora de live. O Ricardo aí, que horas são aí, Ricardo? É meia-noite. Meia-noite? Eu vou pra noite Eita, agora. É um novo coitado. dia lá na Inglaterra. Já é Amanhã. amanhã aqui. Eu vou pra noite agora. Que eu não Nós faço estamos normalmente. no futuro, Ricardo. Às Ricardo, quintas-feiras eu o vou futuro nos espera. Pra onde tu vai, Ricardo? Quintas-feiras eu vou pra noite aqui agora, que eu sou um cara muito jovem, né? Então, assim, Aposto que é o neném que está aí chamando. Vai nem lá vou direto pra poupar os cama. filhotes, né? A gente tem algumas perguntas aqui. O que vocês acham da gente responder? Eu não consigo acompanhar o pessoal ali nos comentários, mas quem perguntou aqui pra gente, a gente pode responder essas perguntas e depois a gente pode ir pro fechamento da live. O que vocês acham? Excelente. Eu vi algumas perguntas falando de desatualização de vacinas, né? Que tá... Boa, Mel. Até esse momento, tá? Nós vimos sim, existe uma queda de produção desses anticorpos, mas a gente não está no 0 a 0, de forma alguma, senão a gente realmente nem estaria vacinando. Então é importante que as pessoas tenham ideia que mesmo com a Ômicron, existe sim uma prevenção, tanto com a da Pfizer quanto da Coronavac, né? Então, é lógico que as indústrias, e isso é o papel delas, e os governos, enfim, as instituições não governamentais, de fazerem sim os upgrades necessários, no sentido de que se realmente, eu vou bater aqui até na madeira, bati 3 vezes, se realmente não aparecer mais nenhuma nova variante, que é o que a gente torce todos os dias, né? Mas que eu não sei, eu não acredito muito. Exatamente. Eu não acredito muito, mas enfim. Live, né? Outra live. Outra live, a discussão do comportamento do vírus, mas enfim. E as indústrias estão sim fazendo as suas alterações, mas não quer dizer que a gente perdeu, tá? Então, eu acho que isso é muito importante ter muito claro que as vacinas disponíveis sim nos protegem e os números epidemiológicos dizem no mundo, não só no Brasil por si só, né? A redução de gravidade. Óbvio que, de novo, eu não suporto escutar pessoas falando, mas a vacina eu tomei e eu peguei. A vacina não protege a questão de você pegar ou não. Ela vai proteger você para desfecho grave. Para de falar besteira, entendeu? Vamos lembrar, né, Mel, que a vacina, ela lá inicialmente, ela protegia também, né, melhor contra as formas mais leves, mas na medida que a gente foi tendo aí alta transmissibilidade, novas variantes, as variantes vão se adaptando aí, encontrando, né, o seu espaço e elas acabam criando esses escapes imunológicos. E o nosso organismo já não reconhece de cara aquele antígeno, aquele invasor, e aí a infecção se estabelece, mas de uma forma mais leve. Né? Então é importante a gente dizer. E a Ômicron, ela tem uma taxa de reinfecção, ou seja, pessoas que... Gente, o que eu conheço de pessoas que já tiveram e estão pegando de novo, olha, eu tô impressionada. Então essa taxa de reinfecção é muito, muito alta, porque ela tem esse escape, ela conseguiu se disfarçar de uma forma tão boa que ela engana o nosso sistema imunológico, seja ele pelas vacinas, seja ele pela infecção. Então, mesmo quem já teve infecção, porque tem gente que defende que a infecção natural é, né, maravilhosa e duradoura. Não, gente, com a Ômicron o jogo mudou. Então, agora que a gente vai ter essas atualizações aí, né, das vacinas. Tem gente perguntando aqui também a diferença entre Coronavac, que a gente tem as duas aprovadas aqui, né? Coronavac a partir de 6 anos, e a Pfizer. Tem alguma diferença? O pessoal quer saber. Se no posto tiver as duas, que essa mãe pode. Essa mãe escolhe, esse pai vai escolher a vacina, elas são iguais, tem diferença na eficácia? Bom, vamos lá. São plataformas diferentes e a gente sabe que a Coronavac é um vírus inativado, toda a casca dele sem o material genético, e que é a mesma plataforma da vacina de gripe, e nós temos, e é o mesmo produto que a gente está utilizando para todas as faixas etárias, tá? Acima de 6 anos é a mesma vacina. Já a vacina pediátrica da Pfizer é o RNA mensageiro,
com 10 microgramas, diferente a apresentação do acima de 12 anos e adultos, né, idosos, que são 30 microgramas. Razão pela qual a gente vê até as reações adversas serem muito menores do que a gente viu nesse grupo que utiliza 30 microgramas, tá? Então, e isso eu falo para todo mundo mesmo, faça a vacina disponível na tua cidade. As 2 vacinas vão proteger para os desfechos graves. É para isso que a gente vai vacinar. Lá na frente, daqui 2 anos, a gente pode conversar, de falar, olha, para essa faixa etária, para essa condição clínica, para essa variante, essa vacina é melhor. Ou essa... Lá para frente, a gente pode ter uma conversa diferente. Para este momento, janeiro de 2022, é se vacinar com a vacina disponível. E uma pergunta que as pessoas fazem muito também, que fizeram aqui, é quanto tempo depois da criança ter Covid ela pode se vacinar? 4 semanas. 4 semanas. E se algum familiar teve na família, mas ele não testou, a criança não testou, como é que faz? Então, aí a gente tem pedido que seja 4 semanas, porque tá com deficiência de testes, provavelmente essa criança vai ter se infectado e não vai ter diagnosticado, então a gente tem pedido essas 4 semanas também. Agora, o que a gente está verificando, tá? A gente sabe que está tendo surto de gripe em alguns locais do país, tudo. O pessoal está meio confundindo algumas regras. Então, quem teve gripe, influenza, né? Espera 48, 72 horas e aí pode fazer as vacinas que estão atrasadas. Então, em racional de vacina, houve melhora clínica, não estou falando da Covid, estou falando, por exemplo, de uma gripe, de uma amidalite, de outra... Então, houve a melhora clínica, espera 72 horas com certeza, que está sem febre, está sem nada. Você pode atualizar as vacinas que você precisa fazer, desde as que estão atrasadas, as outras do calendário, ou talvez chegou o momento de tomar Covid e você pode tomar. Maravilha. Então, se tiver outras infecções, não precisa esperar essas 4 semanas aí, assim que passar, melhorar, já pode tomar. Sim, é lógico que cada caso é um caso, né? Então, eu também sempre falo, conversa com o pediatra, conversa na sala de vacina, porque eu tô aqui pegando um exemplo mais geral do racional de vacinas que a gente faz, mas cada caso é um caso. Claro, claro. É uma orientação bem genérica, bem geral, né? E no caso, assim, a criança, agora, hoje eu tô bem perdida, gurias. Perdi de novo meu raciocínio aqui. Me lembrei. A criança pegou a Covid, depois de se vacinar, ou ela não sabia que estava com Covid e se vacinou, o pai e a mãe precisam se preocupar, tem alguma reação, a vacina não vai ter mais validade? Explica aí, porque isso também é uma pergunta que surge muito, né, Mel? Acabaram de falar. Acabaram de fazer. Na prática, a gente tem pegado alguns desses casos, porque realmente não sabia que a criança estava, né? Tá pipocando o Ômicron, o pai levou lá para vacinar e depois descobre que tá com a infecção. Na prática, a gente não está vendo gravidade alguma. A única coisa é que a vacina não vai fazer o seu efeito, né? Porque ela demora minimamente para o início de produção de anticorpos, minimamente 7 dias a 10 dias, né? Para começar. Então, não existe uma preocupação de que, ai meu Deus, e agora que eu fiz? Na prática, a gente está vendo, mas agora, de novo, isso aconteceu sem a pessoa saber. Agora, se você, por exemplo, tem um contato com alguém que tem, eu sempre falo, aí sim você espera passar o tempo da quarentena, não teve nada, aí você pode vacinar. Se você tem a informação que você se expôs a alguém que está positivo, espera o tempinho da sua quarentena e aí depois você faz a vacina. Então, beleza. Gente, eu acho que a gente pode já ir para o fim da live, né? Eu acho que é bem importante a gente reforçar a ideia de que quando os pais forem, né, ter qualquer tipo de dúvida e temer, eles pensem sempre nesses riscos que a gente apresentou durante a live, né? Façam essa balança aí entre o risco da doença e o risco da vacina, que é muito, muito baixo. No caso das crianças, aí a gente tem uma taxa de 2 a 4 por milhão. Isso é extremamente raro. E todos os casos que aconteceram, isso a gente está se baseando lá nos dados dos Estados Unidos, que foram quase 10 milhões de doses aplicadas, né?
E todos os casos que aconteceram foram leves, eles se resolveram de uma forma super benigna, assim, né? Então é bem importante vocês terem isso em mente. E além do risco da doença, pensem nos riscos que os filhos da gente correm todos os dias na vida, que a gente expõe eles na hora que a gente vai dar uma medicação, a gente vai dar um antibiótico. A minha filha tomou a primeira vez antibiótico, a mais nova, quando ela tinha 5 meses de idade. Né? Então, o risco dela ter algum tipo de reação alérgica, ela poderia ter tido lá com 6 meses de idade. E a gente sempre protegeu eles com aquilo que a gente tinha disponível para poder proteger, né? Sem pensar no risco, mas mais no benefício que aquilo ia trazer. E com a vacina não é diferente. Então, eu acho que quando os pais se pegarem desesperados, pensem em todos os riscos que vocês correm com seus filhos na hora que bota no carro e vai levar para a escola, né? Na hora que vai botar dentro da piscina, que foi aquele exemplo que eu usei, né? Porque na piscina, no mar, etc. Então, os riscos, eles estão aí o tempo inteiro. O que a gente precisa fazer é tentar conhecer eles, minimizar e fazer as escolhas sempre fazendo esse balanço, né? E aí eu quero deixar então para vocês aí a Mel, depois o Ricardo e a Bi, dar a palavra final aí, a mensagem, o recado final de vocês para os pais, e aí assim a gente encerra a nossa live. Pode começar, Mel, por ti? Bom, eu quero agradecer todos vocês. Eu acho que a nossa função aqui é realmente trazer os dados da ciência e trazer, eu acho que algo que é muito importante para levar na vida. Eu sempre falo, as pessoas têm que desenvolver o senso crítico. Porque, de novo, narrativas, nós estamos numa democracia. A narrativa, ela é livre. Eu posso contar a história da forma que eu quiser. Mas a ciência, os dados coletados, analisados e as respostas são únicas, né? Então, nós temos aqui todos os fatores que levam à necessidade de proteger as crianças. Então, nós estamos juntos. Alguns, eu vi aqui escrevendo, alguns estão ganhando com isso. Olha, eu quero ganhar muita criança protegida, assim como todos que estão aqui, né? A gente quer que todos estejam protegidos, porque eu não posso pensar, eu vou fazer só uma reflexão no futuro, porque eu escuto muito dos antivacinistas assim, eu não vou vacinar com uma vacina experimental, que nem é mais experimental, mas enfim, não vou entrar nisso, porque eu não sei o que vai acontecer daqui 10 anos. Essa é a fala muito frequente deles. Eu quero fazer uma reflexão, que se você pensa, às vezes, eu não quero daqui 10 anos, eu como médica, né, ver crianças tendo alguma repercussão tardia inflamatória por um vírus que tem ocasionado catástrofe. E vou dar um exemplo. Nós temos o vírus do sarampo, que em 10 anos existe uma doença raríssima que pode acontecer 10 anos após a infecção, que o pai esquece que a criança teve sarampo. Chama panencefalite subesclerosante aguda, subaguda, né? Nossa! E ela dá uma deficiência cognitiva, a criança perde todo o intelecto, a cognição. Então, assim, eu não quero daqui 10 anos falar que eu não protegi para a Covid com uma vacina eficaz e segura, porque eu achava que em 10 anos ia dar um risco com vacinas. Os riscos graves acontecem no máximo no primeiro mês. E nós temos dados suficientes para deixar os pais tranquilos. Eu não quero daqui um tempo falar que eu deixei aquela criança descoberta com a infecção porque eu duvidava de uma vacina segura, tá bom? Um super beijo, obrigado pela oportunidade. Perfeito, Léo. Mel, obrigada. Ricardo? Olha, eu acho que foi excelente a discussão. Eu sempre digo que um dos grandes motivos que a gente está aqui é exatamente por existe essa dúvida na comunidade. Muitas pessoas me perguntam qual é a diferença entre o povo daqui e a comunicação dos brasileiros e dos europeus. E ansiedade entre pais existe no mundo inteiro, mas existe uma coisa muito mais prevalente no Brasil, que eu acho que é aqui, que é o brasileiro, principalmente o brasileiro opinionado, que não acredita no sistema, que é exatamente essa falta de confiança no sistema, né? Na ciência ou nas instituições. Então não adianta nada a gente passar uma hora aqui falando que a gente tem que vacinar, que a miocardite não é uma coisa importante, se no final das contas, como a Melissa falou, ele acha que a gente está corrompido, que a gente está sendo pago pela Pfizer para dizer isso, ou se os dados da ciência são inventados, ou se tem mortes ocorrendo que estão sendo acobertadas pela mídia. Então, a gente até merece uma discussão específica um dia sobre isso,
mas a gente pode garantir isso com toda segurança. Eu sei porque eu trabalho junto com a indústria farmacêutica aqui, a Mel também faz isso. A minha esposa, na verdade, ela é empregada da indústria farmacêutica. E eu posso garantir com toda certeza que não existe nenhum outro tipo de indústria no mundo, seja ela os bancos, a automobilística, a indústria da mídia, a indústria da música, com tanta regulação e controle contra a indústria farmacêutica. Então, essa teoria de que as vacinas foram feitas de forma rápida para o lucro da Pfizer, da empresa, e que está sendo tudo acobertado, tem mortes acontecendo que não estão sendo divulgadas, isso é uma teoria tão absurda quanto que a vacina muda o teu DNA. Então, assim, isso é impossível de acontecer, porque exige que uma quantidade enorme de indivíduos estejam corrompidos e vendidos para a Pfizer, incluindo a gente aqui, que não estamos ganhando nada com isso. Então, acho que a gente tem que transmitir essa confiança e talvez com o tempo as pessoas peguem um pouco mais de confiança no sistema, que a gente chama, que é esse sistema que leva uma vacina a ser produzida de forma relativamente rápida e segura, e hoje em dia está salvando muitas vidas. Então, a gente tem que acreditar no sistema e não deixar a gente se vender por notícias ou por essas teorias de conspiração de que tem um mundo paralelo acontecendo ao redor, que está levando essas vacinas a matar a gente, e a gente não está divulgando isso. Então, acho que a gente tem que ter calma. Claro que é impossível a gente curar todo mundo disso, vai ter sempre o paranoico que vai achar que existe um mundo paralelo ao nosso, mas a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos pais podem ficar tranquilo que para chegar nesse nível de divulgação internacional de uma doença como essa, uma vacina como essa, de uma empresa como essa, com a Pfizer, com envolvimento de instituições internacionais, como a Universidade de Oxford, não existe a possibilidade nenhuma de existir o sistema está corrompido e a gente está tentando matar a gente aqui para ganhar dinheiro. A gente tem que lembrar que todas as sociedades médicas, né, elas apoiam, elas recomendam, elas batalham, né, pela imunização das pessoas, de crianças, etc. E as nossas agências, a nossa agência reguladora e as principais do mundo, elas são muito sérias e rigorosas, né? As empresas, inclusive, sofrem muito com as agências reguladoras para poder colocar o seu medicamento, a sua vacina no mercado, né? E se a Anvisa, a nossa Anvisa aqui que foi tão atacada, que está sendo tão atacada, né, principalmente em relação à vacinação infantil, se ela fosse corrompida, ela teria que ter sido corrompida pela China, né, porque a gente teve a Coronavac aprovada, teria que ser corrompida lá pela Inglaterra, por várias farmacêuticas, né, Estados Unidos, é uma conspiração, então, de todas as farmacêuticas aí, para acabar com a humanidade, né, enfim, para colocar um chip e rastrear e controlar a humanidade. Então, é uma coisa tão absurda que eu acho que nem cabe a gente ficar falando muito sobre isso. O fato da gente estar conversando sobre miocardite aqui e vacinas demonstra exatamente isso. Que miocardite causada pela vacina não foi detectada em estudos de fase 3 porque é um evento tão raro que não foi detectado. Isso foi detectado no mundo real, na farmacovigilância. Então, todas as outras doenças que provavelmente ou possivelmente possam ser relacionadas à vacina vão ser detectadas e vão ser divulgadas, vão ser discutidas. E as pessoas não precisam ter medo que a gente está escondendo alguma coisa, porque não faz parte não só da comunidade médica, mas da própria indústria farmacêutica. Ela não tem nenhum motivo para tentar esconder coisas e, no final das contas, acabar com a imagem corrompida. Né? Até porque a verdade aparece, né, Ricardo, de forma gritante. Não, e as pessoas não sabem. Na Pfizer, no caso, existe um departamento de vigilância sanitária que, na verdade, a minha esposa sempre fala isso, são as pessoas mais chatas e pedânticas do mundo, que não conseguem nem mandar um e-mail. Se um empregado da Pfizer, que seja, bota um Twitter lá, ou bota no LinkedIn alguma coisa em favor da vacina, o departamento de vigilância sanitária e o departamento de comunicação vão estar em cima deles, não vão permitir. Então, assim, a própria indústria farmacêutica se autorregula de forma tão rigorosa que a gente não precisa ter medo porque, na verdade, essa é a maneira mais fácil deles crescerem, desenvolverem e, na verdade, no final das contas, ganharem mais dinheiro.
Então, assim, Eles inventar não uma querem vacina... matar todo mundo. Se eles matarem todo mundo, eles não vão ter cliente depois. Não vão ter consumidor, né, gente? A gente tem que Nem para pensar vender nisso. Viagra, né? Nem para Nem pra vender Então, eu vender acho que Viagra. Viagra, né? a minha Exatamente. mensagem final é que se existem pais ansiosos que têm medo de vacinar os filhos, pelo menos que essa ansiedade não seja causada por uma desconfiança no sistema e de que tem coisas que estão acontecendo e que a gente não sabe, não está divulgando. Isso não existe. A gente entende a ansiedade, entende que pode demorar, decidir a vacinar, mas pelo menos que acredite no que a gente diz e as sociedades dizem de que a vacina é segura. Perfeito, Ricardo. Muito obrigada. Bi, vamos fechar contigo, então. Ai, não sei nem o que eu falo depois de tanta coisa bonita. Eu falei que Eu a só Bia ia quero chorar dizer o hoje. seguinte. Ele Ai, falou, meu mas eu não vou, Deus. não. Eu só queria dizer o seguinte, gente. Quem está na linha de frente, né? A gente vê o que a doença causa. Então, assim, e a gente vê o antes e o depois. E o antes é muito assustador. Muito, muito, extremamente. Hoje, eu recebi uma notícia, eu nem comentei com vocês, né? Que um parente próximo tá com Covid, negacionista convicto, não vacinado, e, enfim, e está com acometimento pulmonar, parece que está para ser internado agora. E eu fiquei olhando, pensando, né? Aí eu já tive alguns parentes que me mandam mensagem, falam assim, Bianca, liga pro seu primo tal e convence ele. Eu não entro mais nessa, gente, porque eu acho que no começo você podia até ter a desculpa de que muita gente não sabia onde que procurava informação, onde que tinha acesso. Agora, as pessoas estão acreditando por teimosia e mentira. Porque os dados por si já estão mostrando aí. Olha aí as internações, quantas internações nós temos, quantas mortes nós temos por Covid. Mesmo com a Ômicron, tá pegando, né? Agora, depois de quase 2 meses de Ômicron, aqui pegou de verdade, aqui em Brasília, né? Então, assim, Sim. era assim antes? Não era. Era muito pior. Era muito pior em qualquer lugar. E por que que agora tá ruim? Porque hoje tem 10 vezes mais gente infectada do que antes. Então, assim, daí a nossa angústia de dizer para vocês, olha, gente, a pandemia não acabou, nós estamos num momento de transmissibilidade alta. E sim, hoje, o vacinado ele fica muito menos grave. Sim, a Omicron parece ser menos agressiva, mas quando muita gente pega, mais gente vai ficar grave. Tá? Então, assim, que dirá dos não vacinados? Não tem nem o que dizer, sabe? São a maioria nas UTIs, né? Então, não coloque a sua vida na mão de ninguém. Você tem acesso à informação, você tem acesso à informação de qualidade e você pode chegar e checar os dados em qualquer lugar do mundo. Você pode checar os dados lá dos governos que eles vão mostrar. E a verdade só vai na fonte certa, né? Exatamente. Só vai na fonte certa. É só buscar a fonte certa. Isso. Perfeito. Gente, eu quero, assim, ó, não tenho palavras para agradecer, tá? Todos vocês, os 4, Léo, não sei se o Léo ainda tá aqui, eu quero agradecer imensamente. A gente teve bastante gente aqui durante a live. Eu espero que a gente tenha ajudado muito os pais que ainda estavam em dúvidas, né? Os pais que já vacinaram seus filhos, que não tem dúvida alguma, que confiam na ciência, que confiam, né, no efeito da vacina. Espalhem esse vídeo aqui para quem vocês acham que está precisando ouvir, para quem está precisando ser acolhido, porque é essa a nossa intenção, tá? A gente aqui faz tudo isso, gente, assim, ó, é genuíno. Nós, 5 que estivemos aqui nessa noite, a gente faz isso de coração para ajudar vocês e porque a gente quer ajudar também a sociedade, tá? Então façam parte também dessa corrente. Mais uma vez, muito obrigada para cada um de vocês, tá? E uma boa noite. Boa noite. Boa noite, bom dia aí, Ricardo. Bom dia, boa madrugada, hein? Então vai abusar dessa noitada. Tchau. Um beijo. 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 Tchau.